Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Facas Coqueiro. Suzana Rig, HS Consórcios. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Hoje vamos tratar assuntos relacionados ao equilíbrio entre a preservação do meio ambiente versus desenvolvimento. O bloco Empreendedorismo desta edição recebe o engenheiro florestal Telmo Almansa, diretor técnico da empresa Santa Maria Consultoria Ambiental, fundada em 2014. Telmo Almansa é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Atua como perito judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E por meio de processos licitatórios com prefeituras da região, atende 6 municípios. Estou honrada com sua presença aqui em nossos estúdios para esclarecer sobre sua forma de atuação, a intensa atuação em prol da preservação do meio ambiente e o seu impacto no desenvolvimento. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Telmo Almansa. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo momento. Então, nós trabalhamos já há 10 anos com licenciamento ambiental e alguns projetos, né? Esses projetos a gente busca sempre o equilíbrio e o desenvolvimento. A gente não pode falar no equilíbrio ambiental tentando somente a preservação, mas sim desenvolver atividades necessárias que causam impacto no meio ambiente e dessa forma mitigá-las de forma que a gente venha a recuperar e venha a preservar o meio ambiente. Telmo, na condição de consultor ambiental, você realiza um trabalho de monitoramento da fauna e também da flora, identificando e codificando animais silvestres. Por exemplo, como é desenvolvido esse monitoramento? São estudos técnicos que fazem parte de um conjunto de estudos, né? Então, o levantamento da flora, a gente vai in loco, a gente vai medir as árvores, altura, diâmetro, e tem um cálculo de volume para a gente quantificar quanto de madeira vai sair. A questão da fauna silvestre é saber a determinada atividade, que impacto ela vai causar nos animais. Por exemplo, um empreendimento de mineração, então vai ter detonação com explosivos. Isso pode causar algum desconforto nos animais que vivem naquela região, né? E pode afugentá-los para outros locais. Então a gente busca sempre quantificar eles, né? Utilizando recursos, utilizando tecnologia e principalmente vistoria in loco, né? Sim, e para tanto é necessário respeitar as regulamentações locais e obter as autorizações necessárias para poder fazer essa análise, né? A análise de qualquer atividade de monitoramento, tanto da flora quanto da fauna. Exato. A gente segue sempre as instruções dos órgãos ambientais, né? Ou municipal ou estadual. No caso da mineração, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, na mineração a gente usa sempre o checklist que a FEPAM nos proporciona. Então, a questão do monitoramento de fauna, nós temos que estar em loco, determinados períodos do dia, manhã, tarde, noite, porque tem animais, por exemplo, que não saem à tarde. Eles só se movimentam pela manhã e pela noite. Então, algumas vezes a gente coloca também armadilhas fotográficas. A gente usa esse recurso para deixar 24 horas esse monitoramento. Claro. E nós fomos assim agraciados em diversos locais, onde a gente encontrou desde puma até animais mais silvestres, mais exóticos também, que a gente achava que não existia na nossa região. Então nós temos um banco de dados lá de muitos animais que a gente nem faz ideia que existem aqui no nosso... Sim, se surpreenderam
ao encontrá-los, não é? Porque para identificar esses animais silvestres é importante até ter um conhecimento das espécies que ocorrem naquela determinada região. Você está comentando que encontram outras espécies como uma surpresa. Exato, a gente utiliza sempre seguindo a bibliografia que tem à disposição, mas quando a gente vai em loco a gente encontra animais com filhotes. Por exemplo, a gente já encontrou jaguatirica com filhotes, nós já encontramos outros animais que a gente achava que não tinha, alguns tipos de mamíferos também que a gente achava que não tinha nesse local. E é importante esses estudos para que o empreendimento do nosso cliente não cause um impacto e esse animal acaba sendo afugentado para outro local. Mas mesmo assim, sobretudo, é feito um estudo das características físicas, comportamentais e ecológicas de cada espécie? Sim, no caso da nossa empresa a gente também tem um biólogo que trabalha junto com a gente e ele sempre nos acompanha nas atividades a campo, até pela questão de segurança, se a gente achar algum animal ferido, como proceder nesse caso, né? Sim, e a garantia de uma metodologia eficiente, né, para codificar, para que possa obter os dados confiáveis. E você falou aí das memórias fotográficas, né? Quais outros recursos são utilizados para fazer esse mapeamento? Primeiramente a gente chega no local, a gente utiliza o drone para mapear, identificar o nosso limite da área, né, o polígono até onde a gente vai trabalhar. Depois a gente vai saber o sistema de varredura, que é um sistema que a gente vai fazer a vistoria em loco, aonde pode ser os possíveis locais de nidificação, onde eles fazem ninhos, locais onde eles podem se reproduzir, beber água. Então é nesses locais que nós temos que encontrá-los eles. E é nesses locais que nós vamos diretamente para ver se a gente acha cada animal. Sim, é um processo, né, que demora bastante tempo. Normalmente, por exemplo, na mineração a gente está fazendo um trabalho já de 1 ano. Né? É 1 ano que a gente leva, porque 1 ano. Porque também assim, no período do inverno o animal fica mais recluso. Sim. As estações. No período da primavera os animais procuram se reproduzir, então o avistamento é muito maior. Eles vão mudando, né? Eles vão mudando o comportamento, né? De acordo com as estações. E através de processos licitatórios com prefeituras da região, você atende 6 municípios. Como é feito esse trabalho? Como se dá essa prestação de serviços nesses municípios? Desde 2014, quando eu fundei a Santa Maria Ambiental, eu comecei participando de licitações para atender os municípios. Todos os processos ambientais da cidade passam pela minha equipe técnica. Então a gente já está há 10 anos trabalhando com isso e vários municípios da região. Nós temos aí Agudos, Silveira Martins, São João do Polesne, Restinga Seca, Dilermando de Aguiar, Formigueiro. Esses municípios são os que a gente tem contrato hoje, né? Então a gente pega diversas atividades, desde a oficina mecânica, a lavagem de veículos, irrigação e projetos de loteamento, parcelamento de solo. E esse processo licitatório ele segue um conjunto de etapas e procedimentos para a garantia, né, da seleção de um serviço realmente qualificado e que atenda a necessidade desses municípios. Exato. Os municípios muitas vezes não têm o quadro técnico completo. Geólogo, agrônomo, florestal, biólogo e outros técnicos, né? Então, para isso, existe uma lei, a Lei Complementar 140, que ela permite que os municípios contratem consórcio ou empresa privada. No caso, seria uma empresa terceirizada para esse tipo de serviço. E é aí que nós nos encaixamos nesse mercado de trabalho. Claro, seguindo sempre a legislação vigente, né? Os princípios da administração pública, garantindo transparência, competitividade, certamente, e eficiência na seleção das contratações. Certo, a gente sempre procura dar a melhor clareza nos processos, né, para dar ao município uma segurança em conseguir conceder a licença para o empreendimento. Que é o que se busca. Que é o que se busca. E existem casos da não concessão da licença? Existem. A gente recebe processos que são incompletos, processos com falta de informação, processos em locais de área de preservação permanente. Pela legislação nós não podemos liberar nenhum empreendimento em área de preservação permanente. Então a gente recebe muitos casos que nós temos que direcionar. E aí a gente vai fazer reunião com o empreendedor e vai direcionar ele, dar um norte para onde que ele tem que fazer. E as devidas explicações, né, e orientações. Bem, a sua empresa, a Santa Maria Consultoria Ambiental, foi fundada em 2014. Nós estamos diante de 10 anos de intensa atividade. O que a sua experiência nos traz, né, desses 10 anos em relação à importância de termos um meio ambiente equilibrado, né, especialmente neste momento em que vivenciamos trágicas enchentes? São 10 anos de desafios, né?
nós encontramos pela frente muita pressão do empresário, pressão do mercado imobiliário, para que a gente consiga desenvolver os projetos e consiga conceder licenças em locais inadequados. E eu digo que esses 10 anos eu aprendi muito o que a gente não deve fazer. São 10 anos de desafios. Então a gente já teve reuniões com deputados, nós tivemos reuniões com diversos políticos de todas as classes, empresários de todas as classes, assim como a gente também atende o pequeno agricultor, aquele que tem 2 vaquinhas, aquele que só quer plantar a sua roça. Então nós temos uma diferença de clientes muito grande. E isso faz com que... O cliente micro e o cliente macro. Exatamente. Isso faz com que a gente saiba agir nesse momento e saiba dar o destino certo. Porque a legislação, ela é federal, ela não pode ser revogada. Se tu seguir a legislação, não tem como te dar problema. Né? Então, nesses 10 anos, a gente aprendeu muito a dizer não. Né? Mas, além de dizer não, a gente também dá o norte. Por que tu não faz dessa forma? Sim. Por que tu quer fazer aqui, que é uma área de risco? Por que tu não faz do outro lado, livrando e usando o meio ambiente equilibrado como um marketing para o teu empreendimento? Claro. Por exemplo, um loteamento que a pessoa quer fazer na beira de um cerro, na beira do morro. Por que tem que ser lá em cima, sendo que tu vai desmatar todo o morro? Por que tu não faz do lado e tu tem toda a mata para contemplar? Então tu pode usar o meio ambiente como um marketing, como um equilíbrio e apresentar isso para poder vender o teu empreendimento. Sim, você tem o suporte da legislação, não é? Em resumo, o meio ambiente equilibrado ele desempenha um papel crucial na redução do risco de enchentes, né? E na proteção das comunidades contra os impactos adversos desses eventos. Podemos considerar assim? Exatamente, e mais agora, né, com toda essa catástrofe climática, né, importante salientar que ela não é uma catástrofe natural, somente natural. Ela tem a intervenção do homem, e a intervenção do homem a gente tem que entender que o meio ambiente ele é um ser vivo. No momento que tu acaba interferindo na vida dele, ele vai responder. Agredindo? Exatamente. Por exemplo, o morro ele está estável. No momento que tu fizer abrir uma estrada, tudo que tiver acima dele vai ficar instável porque tu mexeu na base desse morro. Então nós temos que entender como um ser vivo o meio ambiente. Perfeito. E então investir na preservação, restauração de ecossistemas naturais é imprescindível, é essencial para construir uma sociedade mais resiliente, uma sociedade mais resistente diante dos desafios ambientais e climáticos que enfrentamos. Exatamente. Imprescindível sempre buscar a parte técnica. A parte técnica não é para ser só burocracia, só burocrático. É para ter um respaldo e para ter o equilíbrio e tu conseguir fazer o teu empreendimento. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios e a confiança no Giornale como um veículo propagador dessas informações tão importantes em relação ao meio ambiente equilibrado. Foi um imenso prazer recebê-lo e volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigada. E a seguir, no bloco direito, a presença do advogado Dr. Giuseppe Riesgo. Volto em instantes.